Apresentada na Câmara dos Deputados a PEC da Segurança Pública. E aí, será que essa PEC vai para frente? Tem apoio? Vamos falar um pouco desses detalhes agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vamos falar da PEC da Segurança Pública. Por que a gente está falando dessa PEC? Porque ela é muito importante para a PF e para a PRF. Né? A PF teria algumas novas atribuições, como a questão ambiental, coisa que ela já trabalha, mas estaria ali constitucionalmente prevista, e a questão de combate a milícias aí, interestaduais. E para a PRF, a importância ainda é maior. A PRF deixaria de ser a PRF, né? Tem um nome que é PVF, depois vou discutir um pouco essa questão do nome, mas ela passaria de uma polícia rodoviária para uma polícia também que atua na hidrovia, nas ferrovias e também vai atuar em algumas situações emergenciais. Tá? Então, em algumas condições vai atuar em situações emergenciais e, para além disso, você vai ter várias mudanças, como a transformação da Guarda Municipal em polícia, efetivamente, né? Algo que já vinha sendo discutida pelo STF. Você vai ter também a questão de criar corregedorias e ouvidorias dotadas de autonomia funcional e também uma questão de fundo nacional. Então você vai ter os fundos nacionais de financiamento sem contingências e tal, tudo estabelecido na Constituição. Por que você está discutindo isso? Sobretudo na PRF, a importância ela está que essa PEC ela abre porta para uma possibilidade de mais contingente, mais servidores. Porque hoje nós já temos pouco. Né? Hoje nós temos 13 mil servidores, sendo que boa parte desses servidores trabalha no administrativo. Então, se você tivesse um aumento de autonomia, de competências, certamente você teria aí uma maior quantidade de servidores, né? Um aumento aí da quantidade de cargos. Então, por isso a discussão é muito importante. E onde que essa discussão está e será que ela tem chance de ir para frente? É isso que eu quero discutir em alguns termos. Eu fiz uma grande pesquisa aqui, mas considera comprar o meu curso, o curso Método Volts. Pessoal, muita gente fica pensando, PRF, eu quero estudar e compra um curso e se perde uma tonelada de material, se perde uma tonelada de ferramenta, um monte de gente vendendo milagre. Até vou fazer um vídeo daqui a pouco. Pessoal querendo vender milagre, a prova em 3 meses. Eu tenho um curso que fala de maneira muito sincera, baseado em pesquisas, baseado nas minhas 7 aprovações, e eu acompanhei vários alunos, faz 5 anos que eu acompanho vários alunos, e eu quero trazer o que dá certo, o que não dá certo, como que você tem que estudar, até como você tem que escolher o teu concurso. Então tem tudo isso no curso Método Volts. O valor é irrisório, sério mesmo, não tem nada mais acessível. Você pode pagar em várias vezes, tem grupo de WhatsApp, você tem live mensal e colocando Volts 10% de desconto, e eu te espero lá. Vamos então falar sobre a questão da PEC. A PEC foi apresentada para a Câmara dos Deputados e aqui já um ponto. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, falou que dará total prioridade à discussão da PEC e falou que há unanimidade entre os líderes partidários para apreciar o tema com urgência. Ele falou isso na apresentação. Então, isso daqui pode indicar que isso vai ser analisado esse ano, certo? E como que está a questão de aderir ou não a essa PEC? A oposição, por óbvio, é contra. Né? Tem colocado alguns pontos, sobretudo um ponto que realmente eu acho que é o ponto mais delicado dessa PEC, e eu entendo que há uma necessidade de discussão mesmo, que é a questão do governo federal colocar normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Há uma tentativa de desvirtuar essa discussão, uma discussão que para mim é totalmente equivocada, que é falar, não, agora o governo federal vai mandar nas polícias estaduais. Não, não é isso. Mas é uma ingerência, não dá para negar.
está colocando uma norma geral, por exemplo, que tem que usar a câmera corporal, é uma ingerência. Se fosse um governo de direita, né, teria ingerências também. Então, é uma forma do governo federal ingerir nos governos estaduais. Mas daí tem outras discussões, até estava vendo aqui, da oposição falando que essa PEC seria uma tentativa de criar a polícia bolivariana. Sim, a PRF atua hoje em rodovia. Passaria a atuar em hidrovia e ferrovia. Isso criaria a polícia bolivariana? Ah, não, mas a PEC está falando que ele vai poder atuar em estado. Ele vai poder atuar em estado autorizado pelo ministro da Justiça, em situações emergenciais e autorizado pelo governador do estado. Então, se for um estado de oposição, você vai precisar de autorização. Então, para que você vai criar uma PEC para criar isso? Daí eu coloquei essas discussões já antes. O pessoal fala, não, mas o governo tem interesses outros. Pô, mas por que ele vai querer mudar a Constituição para criar isso? Por que ele não faz isso hoje, por exemplo? Entendeu? Então, veja, não estou querendo colocar bondade ou maldade no governo, mas, assim, algumas discussões são bem impertinentes mesmo, e a gente não pode embarcar nelas. Outras são pertinentes mesmo, como essa questão do governo federal colocar normas, né, nos governos, nas polícias estaduais. E o que nós temos hoje de apoio? Né? Segundo a imprensa vem noticiando, o governo federal conseguiu o apoio dos governadores, com exceção do Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado quer se candidatar à presidência e não vai apoiar. Aliás, desde a primeira reunião, ele foi muito frontalmente contra a PEC, colocando críticas e tal. Tinha outras críticas lá atrás, mas me parece que o governo conseguiu convencer os governadores. E aqui uma análise pessoal minha. Pô, Guilherme, você não entende nada de política, você não é cientista político, mas vou colocar minha análise. Como que eu acho que o governo conseguiu convencer os governadores? A PEC tem um fundo nacional, ou seja, dinheiro. E essa PEC vai impedir o contingenciamento desse dinheiro. Ou seja, há muito pelo governo federal contingenciamentos. Né? Quando você fala, olha, eu vou disponibilizar grana, talvez seja esse o grande ponto da PEC que chama atenção para os governadores. Porque nós vamos ter eleição em 2026 e você ter mais dinheiro pode ser uma possibilidade de você apresentar algumas coisas para a população, né? Apresentar gastos para a população, né? Então, eu acho que é aqui que o governo federal, por meio do ministro Lewandowski, conseguiu convencer os governadores, né? Porque como você vai conseguir convencer o governador de oposição? Acho que é esse ponto. Mas vai ter a oposição. Eu acredito que essa PEC pode passar esse ano. Mas a gente tem que lembrar, e tem muita gente querendo tentar enganar. Aliás, tem muita gente que já estava vendendo o concurso da PRF com essa PEC. Tem ainda um longo caminho. Lembrando que você tem que ter lá 3/5. São 2 sessões, são 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. E antes disso, você vai passar, primeiro, Comissão de Constituição e Justiça. E depois, por uma comissão especial para analisar essa PEC, para depois ir para a Câmara, passar por 2 sessões, para depois ir para o Senado. Então tem um longo caminho. Né? Eu tive uma conversa com o Fernando Pessoa, professor, ele acha que essa PEC não 2025 nem 2026. Ele acha que demora muito essa PEC. Eu acredito que 2025 é possível, dado o interesse do governo, já que segurança pública é um tema sensível à população brasileira, segundo pesquisas. Então, eu acho que pode passar esse ano se tivesse interesse do governo. E uma última questão é a Polícia Rodoviária Federal. A PEC mudaria para a Polícia Viária Federal. O próprio governo já sinalizou que abriria mão do nome Polícia Viária Federal, mantendo o PRF. O próprio ministro já falou isso daí. O próprio diretor-geral já falou que vão lutar por PRF. Eu acredito que isso seja mantido, né, que vai ocorrer essa mudança aí no decorrer do caminhar, porque PRF é um nome já emblemático, é um nome de muito respeito e acredito que PVF não vai pegar. O que você acha disso? Deixa nos comentários. É isso daí, pessoal. Bora estudar.